Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Acho que é a quarta aula. Nosso curso é Escreva Sem Medo, Escreva com Segurança, Escreva Sem Escrever, Escreva Escrevendo, sei lá. E hoje nós vamos estudar os advérbios. Nessa aula você vai aprender o que é um advérbio, os tipos de advérbio, a classificação sintática deles, ou seja, qual é a função sintática de um advérbio, e também como usar vírgulas com advérbios, ou seja, você vai aprender 4 coisas: classificação morfológica, tipos de advérbio, sintaxe e ainda um caso de vírgula. Então tem bastante coisa nessa aula, mas vou tentar fazê-la o mais rápido possível. E lembrando que nossas aulas, embora boas, elas não são completas. Você precisa continuar seu estudo em outros canais do YouTube, em blogs e principalmente na gramática. É impossível falar de todos os assuntos e de todos os detalhes de cada assunto neste curso. Esse curso é para você escrever, então é uma visão geral das coisas para que você tenha autonomia, mas lembre-se de que você precisa estudar por conta própria, assim como eu fiz e todo mundo fez. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, fiz uma listinha ali. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, como nós sempre fazemos, é a classificação morfológica, ou seja, o que é isso? Para que serve? Então, os advérbios, a classificação dele, é toda e qualquer palavra que qualifica um verbo ou intensifica um adjetivo ou também intensifica um outro advérbio. Gente, não são apenas essas coisas, não são esses os únicos papéis que um advérbio pode desempenhar. Isso aqui é uma visão geral. Se vocês forem à gramática, existem várias coisas. E lembrem-se, o nosso curso a gente faz uma visão geral de cada classe gramatical e depois a gente volta para aquelas que requerem mais atenção. Lembre-se, nós vamos estudar mais a fundo adjetivos, mais a fundo verbos e também advérbios. Então, nessa aula eu vou dar uma visão geral, a gente vai seguir para outros assuntos e lá para frente a gente volta para as particularidades dos advérbios. Como assim qualifica um verbo? Bom, eu posso ter uma ação. Vou criar aqui uma ação. Ele fala. Beleza, temos aqui uma ação. Temos o sujeito, ele, e temos o verbo falar. Vou aumentar um pouquinho, né? Então, olha aí como está melhor. Mas agora eu posso criar uma espécie de característica ou eu posso mostrar como essa ação é feita. Ele fala rapidamente. Ou poderia ser também, ele fala lentamente. Mas não apenas terminado em mente, eu poderia falar, ele fala de forma lenta, ele fala de forma rápida. Essa expressão também teria a função de um advérbio. Então perceba que lentamente não está caracterizando o sujeito. Lentamente, que é um advérbio, está classificando a ação, o verbo. Está dizendo, este verbo é executado desta maneira. Então, advérbios, eles vão qualificar ou dar uma maior especificidade, nossa, viu a dicção? Especificidade para como aquela ação é executada. Certo? Não apenas isso, ele também pode intensificar um adjetivo. Ela é muito bonita. Então, nós temos aqui o sujeito, ela, temos um verbo de ligação, o verbo ser, temos um adjetivo que nós estudamos na última aula e na aula retrasada também, bonita, e temos muito. Muito desta vez está intensificando o adjetivo bonita, ou seja, ela não é apenas bonita, ela é muito bonita. Então, o muito é um advérbio de intensidade, porque ele está intensificando. E também pode intensificar um outro advérbio. Às vezes você vai ter 2 advérbios juntos, e o primeiro advérbio vai dizer quanto que o segundo é feito, ou com qual intensidade. Por exemplo, ele fala muito lentamente. Ou seja, nós já temos uma diferença aqui. Na primeira, eu tenho apenas um advérbio. Ele fala lentamente. Na segunda, eu tenho 2 advérbios. O segundo caracteriza o verbo, diz o modo como aquela ação é feita. E o primeiro, ele mostra
com qual intensidade o segundo é feito. Então, tem tudo conectado. Ele fala muito lentamente, então ele não é só lento, ele é muito lento. Mas aqui não temos um adjetivo, nós temos um outro advérbio. Então, o advérbio muito, ele está intensificando o advérbio lentamente. Novamente, existem outras funções para advérbios, mas essas são as principais. Existem também muitos tipos de advérbio, certo? Esses daqui não são os únicos, os que eu vou mostrar não são os únicos, mas são os principais. Então, a gente vai trabalhar com eles, porque tem muitos. Mas lembre-se, continuem seus estudos por conta própria, isso é bastante importante. Então, vamos a alguns tipos de advérbio. Eita, não é isso que eu ia fazer, cara. O que está apagando? Vamos a alguns tipos de advérbio. Primeiro é advérbio de lugar. E o que é um advérbio de lugar? Aqui, ó. Eu almocei em casa. Tá aqui, gente. Em casa. A expressão toda, em casa, ela é um advérbio de lugar, porque ela está dizendo onde essa ação acontece. Perceba que em casa não está complementando o verbo almoçar, ou seja, não é objeto do verbo almoçar. Ele apenas está dando uma informação de lugar onde essa ação acontece, ou aqui no caso, onde essa ação aconteceu. Outro exemplo, na escola, eu apanhei de um macaco. Vamos supor que você estude aí no meio da floresta, nunca se sabe quando as coisas acontecem. Então, na escola, não está qualificando o sujeito. Na escola, não está qualificando o macaco. Não é o objeto do verbo apanhar, não tem nada a ver. Na escola, está dizendo onde aquela situação se deu. Então, isso daqui são advérbios de lugar. Lembrando que eu vou também mostrar como usar vírgula com algum desses advérbios. Por hora, no entanto, não se preocupem com isso. Então, ó, em casa, advérbio de lugar. Na escola, advérbio de lugar. Aí no trabalho, em Paris, em São Paulo, na internet. Pode ter 1000 exemplos aí. Não precisa ser um lugar real, por exemplo, a internet, o Twitter. O Twitter não é um lugar de verdade. Mas, no contexto, pode ser um advérbio de lugar. No Twitter, estão dizendo que fulaninho vai ser cancelado. Aí nós temos advérbio de modo. Os advérbios de modo, geralmente, eles vão ser acompanhados do final mente, que nem nós vimos. Lentamente, rapidamente, felizmente, infelizmente e tudo mais. São palavras geralmente terminadas em mente. Mas, como nós vimos no primeiro exemplo, não precisa. Eu posso também usar de forma ou de modo. Ele fala, vou usar o mesmo, ele fala de forma acelerada. Tudo isso daqui, de forma acelerada, a expressão completa é um advérbio de modo. Então, eu posso tanto usar apenas uma palavra, como eu posso falar de modo acelerado, de forma acelerada. Ele come rapidamente. Ou poderia falar também, ele come de forma rápida. Então, de modo, ele mostra o modo como aquela ação é executada. Lembre, neste caso, o advérbio está ligado ao verbo. Ele fala. Como ele fala? Rapidamente. Ele come. Como ele fala? Como ele come? Lentamente. Ou qualquer coisa que seja. Advérbios de intensidade. Advérbios de intensidade, eles podem servir para ampliar ou para diminuir. Como assim? A gente viu que tem um advérbio de intensidade muito. Ih, não é isso que eu queria fazer. Está sempre assim, né? Filhão, só quero isso. Isso que eu quero. Advérbio de intensidade. Pode ser, por exemplo, muito. Ela gosta muito de você. No caso aqui, muito está intensificando o verbo gostar. Ela é muito linda. No caso agora, muito está intensificando o adjetivo. Então, temos o mesmo advérbio com utilizações diferentes. E aí vai selecionar obrigado. Mas poderia ser ou tanto, bastante. Dependendo do contexto, imensamente, que às vezes vai ser um de modo, às vezes vai ser um de intensidade. Então, é tudo que tem a ver com a intensidade, como algo acontece,
ou a intensidade de uma característica. Por exemplo, minha irmã é inteligente. Minha mãe é muito inteligente. Então, às vezes, é uma informação parecida, mas o advérbio adiciona algo. Ele mostra quanto que aquilo acontece, ou quão intensa é aquela característica, ou algo do tipo. Bem tranquilo, bem fácil. Advérbios de afirmação. Aí nós vamos ter expressões ou palavras. Lembrando, advérbio pode ser só uma palavra, ou pode ser uma expressão inteira, que confirmem algo. Sim, com certeza, absolutamente, dislexia bate, vocês já estão acostumados. Então, qualquer palavra que confirme. Você vai à festa? Sim, eu vou à festa. Este sim aqui é um advérbio de confirmação. Está, bom, confirmando. Da mesma forma, eu vou ter os advérbios de negação, que, como vocês provavelmente já deduziram logicamente, eles negam alguma coisa. Não, nunca, jamais. Você vai ao jogo do Brasil? Não vou. Olha aí, uma frase em que eu tenho apenas um advérbio de negação e o verbo. Tem um sujeito oculto aqui do verbo ir, mas enfim. Jamais vou me calar. Então, advérbios de negação. E advérbios de dúvida, que é a nossa última categoria, como você também já deve ter deduzido, são, por exemplo, talvez, pode ter uma expressão também, quem sabe, o nosso ridículo quiçá. Eu não gosto dessa palavra, soa mal, é uma palavra que ninguém usa, eu não gosto de quiçá. Enfim, qualquer palavra que indique dúvida. Então, eu talvez tenha que ir embora. Esse talvez aqui é um advérbio de dúvida. Então, gente, essa foi a classificação morfológica. Qual o nome da coisa e o que ela é. Agora vamos à classificação sintática, que é a função do advérbio dentro de uma frase, dentro de uma oração, dentro de um contexto. Os advérbios terão a função de... Vamos pegar uma frase mais tranquila aqui. Mais facinho aqui. Os advérbios terão função de adjunto adverbial. Uau, que grande surpresa nós tivemos agora, não é mesmo? Olha, definitivamente isso aqui não. Então, advérbios funcionam como adjuntos adverbiais. Essa é a função sintática das coisas. Então, rapidamente, é um adjunto adverbial. Pode ser que você tenha achado essa palavra parecida com outra que a gente estudou na última aula, que é a questão da função dos adjetivos. Adjetivos, eles funcionam como adjuntos adnominais. Ou seja, eles complementam um nome ou adicionam uma informação a um nome. Já os advérbios, eles complementam um verbo dando uma informação extra, rapidamente, o modo como aquilo é executado. Ou eles confirmam uma frase, ou eles negam uma frase, ou eles colocam uma dúvida. Então, os adjetivos, lembrando, adjetivo tem outras funções sintáticas, certo? São adjuntos adnominais, mas podem ter outras funções sintáticas que nós estudamos. Se você perdeu aula de adjetivos, volta lá e assiste. E os advérbios sempre funcionam como adjuntos adverbiais, a menos que sejam substantivados, mas nós não vamos nos preocupar com isso agora, certo? Então, outra frase. Ele talvez se mude. Talvez aqui é um adjunto adverbial. Você pode classificar os adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial final ou de finalidade. Adjunto adverbial afirmativo ou de afirmação. Mas na parte prática de colocar vírgula ou de construir uma frase mais bonita, a classificação dentro dos adjuntos adverbiais não faz muita diferença. Então, advérbios, eles vão caracterizar um verbo, de certa forma, intensificar um adjetivo ou um outro advérbio. Isso, visão por cima.
e de função sintática, eles terão adjuntos adverbiais. Mas eu falei que eu ia ensinar para vocês o que era um advérbio, a classificação de algum deles, lembrando, existem outras classificações, advérbio de companhia, vou ao shopping com a minha mãe. Existem vários, gente, vocês precisam estudar. Que eu ia mostrar a função sintática, adjunto adverbial, muito fácil, os adjetivos são mais chatinhos de definir sintaticamente, e que eu ia mostrar como usar as vírgulas. Então, eu vou falar de um conceito aqui que nós veremos mais para frente. Nós vamos estudar com mais calma lá para frente. Então, se você não entender, não se preocupe, nós ainda vamos estudar isso em mais detalhes, ou detalhadamente. Olha aí, o advérbio. Que é o seguinte, nós temos a ordem natural da frase, que é sujeito, verbo, objeto do verbo, se houver um objeto, e aí, adjunto adverbial. Então, por exemplo, eu... deixa eu pensar aqui. Eu vou ao shopping amanhã. Amanhã, no caso, é um adjunto adverbial de tempo, ou adjunto adverbial temporal. Então, eu, sujeito, vou, é o verbo, ao shopping. Não exatamente o objeto, mas aqui não vamos entrar nesse assunto aqui, é meio confuso, tá? E amanhã, o nosso adjunto adverbial. Isso aqui é a ordem natural. Agora, eu posso inverter essa ordem. O português é maravilhoso, ele é muito expressivo, você pode inverter a ordem da última oração. Mas quando você inverte a ordem, pode ser que você precise colocar uma vírgula. Então, gente, eu vou fazer duas recomendações. Uma para os seus próprios textos e outra para provas, concursos e coisas do tipo. Eu poderia falar, por exemplo, amanhã eu vou ao shopping. Perceba que eu desloquei o adjunto adverbial de sua posição natural no final da frase, ou às vezes também pode ser ao lado do verbo também, não tem problema. Mas eu trouxe lá do final e eu coloquei no começo da frase. Então, olha o tamanho do deslocamento. Geralmente ele fica no final ou ali no meio e eu trouxe para o começo. Então, quando você desloca um termo de sua função natural, no caso o adjunto adverbial, você pode colocar vírgula nele. Tanto que vocês, se vocês perceberem, eu coloquei uma vírgula depois de amanhã. Renato, esta vírgula é obrigatória? Então, não é um assunto tão fácil. Se o adjunto adverbial é pequeno, amanhã, hoje, à noite, essa vírgula é uma vírgula facultativa. Você não precisa colocar. Hoje eu vou ao shopping. Mas também estaria correto você colocar sem vírgula. Hoje eu vou ao shopping. A questão é, se for uma prova, Enem, Unesp, Fuvest, qualquer coisa assim, ou um concurso, eu colocarei a vírgula, mesmo que fosse um curto, só para garantir, certo? Se eu estou escrevendo um texto para mim, aí eu vou ver uma questão de estilo, de ritmo e tudo mais. Ou seja, se o texto é para mim, eu vou até escrever aqui para ficar bem claro. Se o texto é para mim, para o Instagram, não é uma prova, não é um concurso. Se o texto é para mim, eu coloco vírgula, geralmente, se o advérbio tem mais de duas palavras. Eu coloco vírgula se o adjunto adverbial tem mais de duas palavras. Então, por exemplo, hoje de manhã eu trabalhei. Hoje de manhã, adjunto adverbial de tempo. Hoje de manhã, tem três palavras. Então, geralmente, em textos, para mim, eu coloco a vírgula, quando eu desloco o adjunto adverbial para o começo, a partir de três palavras. Mas, em textos meus, não seria problema também fazer isso aqui. Ó. Hoje de manhã eu trabalhei. Pelo ritmo, pelo estilo. Se for uma prova ou concurso,
eu coloco, se for prova ou concurso, eu coloco vírgula, se o adjunto estiver deslocado, independentemente do tamanho. Por quê? Porque é mais seguro. Por exemplo, algumas pessoas dizem que adjuntos adverbiais deslocados têm que ser virgulados a partir de 3 termos. Hoje, de manhã. Então, se tiver de 3 palavras para cima. Pode ser que sua banca considere só se for um adjunto deslocado. Está deslocado, não importa o tamanho, tem que ter vírgula. Pode ter banco que considere que a partir de 4 termos é um adjunto que tem que ser virgulado, caso esteja deslocado. Então, primeiro, a segurança é sempre colocar vírgula se você deslocar o adjunto adverbial, que aí não tem como errar. Segundo, e mais importante, se você for fazer alguma prova ou concurso, pesquise o que a sua banca diz, porque às vezes as bancas podem dizer coisas diferentes, ou o vestibular pode dizer coisas diferentes. O importante é você saber o que cada banca pede. Pode ser que alguma ache que hoje de manhã, por ter 3 termos, tem que obrigatoriamente estar virgulado, já que os termos estão deslocados. Pode ter uma banca que diga que tudo bem, 3 termos não tem problema, está deslocado, mas tudo bem, não é tão longo assim. Então depende de cada caso, certo? Como nosso propósito aqui não é um propósito muito de vestibular e de concursos, embora o conteúdo que você for aprender aqui vale ser útil também, a gente vai ter essas duas situações. Se o texto é meu, eu tenho mais liberdade. Eu geralmente coloco vírgula a partir de 3 termos, de 3 ou mais. Se for prova ou concurso, está deslocado, eu já coloco vírgula para garantir. Vai que você pega um corretor aí que está num dia ruim, ou que está sem saco, ou que mesmo que está cumprindo a regra que a banca mandou. A regra manda para ele, corretor, adjunto adverbial de 3 termos ou mais, se tiver deslocado, tem que estar na vírgula ou está errado. Então, às vezes, o corretor vai lhe tirar um ponto, porque ele está cumprindo uma ordem. Então, se for fazer prova ou concurso, gente, pesquisem o que cada banca pense, porque né, varia de banca para banca, de concurso para concurso, de lua para lua. Enfim, meus queridos, por hoje é só. Vejo vocês na próxima. Qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários ou no Instagram. Se algo não ficou claro, a gente vai trabalhar para deixar claro. Por hoje é só. Muito obrigado, professor.